todos. Bom estar aqui mais uma vez, fico muito feliz. Pastor Carlos, Deus abençoe a todo esse ministério, toda a membresia desta casa, os obreiros, pela recepção tão carinhosa que nós sempre recebemos quando chegamos aqui. Está comigo também 2 obreiros lá da nossa igreja, o diácono Felipe, faz assim, para todo mundo te ver, e o diácono Gabriel, vieram comigo lá do Parque Bonneville, me acompanhando nessa, não vou nem dizer missão, que é grande um prazer estar sempre aqui com os irmãos aqui, uma alegria, me sinto muito à vontade, muito em casa de estar com os irmãos aqui. Não pude trazer a Amanda, nem o Luquinhas, porque está muito frio, né? E o Luquinhas está um pouco resfriado. Não deu para trazer eles dois, não. Mas da próxima vez, a gente vai se encontrar por aqui. Meus irmãos, abra comigo, por gentileza, sua Bíblia no capítulo 7 de Marcos. Vemos ali pertinho do Parque Bonneville, terra boa, terra muito boa. Sirvo a Deus ali na ADCEB, Assembleia de Deus Central em Parque Bonneville. Meu pastor presidente, pastor Edilson. Sirvo a Deus ali com bastante alegria. Meus irmãos, capítulo 7 do livro de Marcos, a partir do verso 31, diz assim o texto sagrado: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusesse as mãos sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. Verso 37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glórias a Deus. Nesta quarta profética, nessa quarta-feira tão abençoada, uma quarta de libertação, onde toda a igreja tem se empenhado, tem vindo nesse propósito de libertação. Creio que você está aqui em busca de libertação em alguma área da sua vida, em busca de libertação para algum querido parente que está em casa, veio buscar libertação para alguém da sua família, veio buscar libertação para alguma área da sua vida. Você chegou no lugar certo, na hora certa, aleluia, porque onde Deus está, alguma coisa acontece, e nas suas mãos está a cura, nas suas mãos está a libertação, nas suas mãos está o milagre que você tanto busca pelo Senhor. Oh glória! E no capítulo 1 do livro de Marcos, ou João Marcos, né? Bem conhecido como João Marcos, também parente de Barnabé, como está relatado no capítulo 4 aos Colossenses. Ele vem tratando acerca das boas novas de Cristo. No capítulo 1, ele vem anunciando as boas novas de Cristo. E Jesus Cristo, no seu ministério, ele vem caminhando. E quando Jesus caminha, quanto mais ele caminha, mais gente fica sabendo dos milagres que ele andava operando. Mais gente vinha de longe para poder saber quem é esse Jesus que operava grandes milagres e maravilhas. E lá no capítulo 2,
no capítulo 1, ele já esbarra com alguém possesso por um espírito imundo. Aleluia! E esse homem possesso com um espírito imundo, pela sua boca, os demônios querem dialogar com Jesus, querem trazer algum tipo de assunto com Jesus Cristo. E Jesus Cristo automaticamente dá ordem para os demônios: cala-te, eu não tenho nada contigo. O que eu vim fazer não é com você. O que eu vim fazer é com o povo, com o Senhor colocou em minhas mãos. E na mesma hora, ele dá ordem para aqueles demônios saírem. Aleluia! E a primeira libertação acontece no decorrer do capítulo 1. E depois ele encontra com muitos enfermos, e a sua fama ia percorrendo. E a história e o texto vai dizer que as pessoas se lançavam enquanto Jesus passava, enquanto as pessoas se lançavam para poder tocar em Jesus, automaticamente eles eram curados. Aleluia! E eu tenho certeza que aqui nessa noite já tem alguém se lançando nos pés de Jesus, já tem alguém se jogando aos pés de Jesus, crendo na sua graça e na sua misericórdia. E no decorrer da sua trajetória, da sua jornada, Jesus encontra muitas pessoas possessas por espíritos imundos, precisando de fato de uma libertação. Não é diferente nos nossos dias. Vemos e andamos por aí, e andamos por lugares, e vemos pessoas possessas por espíritos imundos. Aleluia! E automaticamente nós nos duvidamos da autoridade que está sobre nós através de Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo, ele fez a sua parte na terra, mas deixou para a sua igreja a mesma autoridade, o mesmo poder, e o nome é o mesmo, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que expulsa os espíritos imundos, e a mesma autoridade que estava sobre Cristo Jesus está sobre o ministério Casa na Rocha, está sobre esta igreja. E quando você se deparar com um espírito imundo, não é para conversar com ele, não é para perguntar o nome, nem de onde ele veio, é para dizer assim: ó, sai em nome de Jesus. E ele vai bater em retirada, porque pelo nome de Jesus nenhum demônio resiste. Ele liberta uma menina que a sua mãe clama por liberdade. Minha filha está em casa, possessa por um espírito imundo. Vamos lá para o Senhor expulsar. Aí Jesus Cristo falou: não precisa não, vai para casa, ela já está liberta. Aquela mulher recebe a palavra de Jesus. Muitas vezes precisamos agir, precisamos levantar as mãos, precisamos profetizar, mas há momentos em nossas vidas que precisamos depender da palavra do Senhor, precisamos depender da providência do Senhor, onde nós só temos a sua palavra. E a palavra de Cristo foi: vai para casa, fica tranquila que quando você chegar em casa, a sua filha vai estar liberta. E esta palavra foi liberada sobre o ministério Casa na Rocha. Não se preocupe, quando você chegar em casa, oh glória, quando você chegar em casa, aquele quadro vai estar diferente. Quem recebe? Quando você chegar em casa, o seu filho vai estar liberto. Quando você chegar em casa, aquele cenário já mudou, aquele cenário já mudou, pela palavra liberada por Cristo, oh glória. E no decorrer dos capítulos, vamos ver muitos milagres que Jesus operou no decorrer da sua caminhada. E no capítulo 7, que eu separei para nós lermos, que me chamou muita atenção, onde aquela grande multidão vinha caminhando, e o texto vai nos dizer que trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Então quem estava na multidão pegaram esse homem, acreditando no que eles estavam ouvindo
acerca de Jesus. Tem um Jesus lá que estão falando o nome dele. Dizem que ele cura, dizem que ele opera milagres. Vamos pegar esse homem e vamos levar até ele. Então, dentre a multidão, eles retiram esse homem do meio da multidão. O texto vai dizer: e tiraram a parte entre a multidão. E o que eu aprendo nesse versículo, aleluia, muitas das vezes, alguém já entendeu? Oh glória, muitas das vezes nós estamos no meio, nós estamos no meio do povo, nós estamos com quem quer receber, nós estamos inseridos no grupo, fazemos parte do grupo dos músicos, fazemos parte do grupo das irmãs, fazemos parte da mesa de oração, fazemos parte do ministério de louvor, mas tem um momento em que Deus quer te pegar no meio da multidão, onde você está, te trazer para o secreto, te trazer para o canto, para Ele operar o milagre. Oh glória, vai ter momentos em que Deus, Ele vai te abençoar em público, Ele vai te abençoar para todo mundo ver, que você vai marcar um culto em ação de graças, mas vai ter um tempo que Deus vai te recolher, vai te trazer para o canto, oh glória, aleluia, vai fazer você sair do meio da multidão, para Ele poder ouvir a sua voz, e tirando dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Se nós olharmos todos os capítulos anteriores, Jesus não fez isso com ninguém. Jesus não encostou de forma particular em ninguém. Com um, ele mandava o demônio embora. Com outro, as pessoas esbarravam nele e era curada. Com outro, ele liberava uma palavra, mas com esse foi diferente. Com esse foi particular. Ele tocou as suas mãos nos ouvidos daquele homem e cuspiu e tocou-lhe na sua língua, uma forma diferenciada que Jesus usou. Mas se nós olharmos para a lógica, a saliva não tem poder de curar ninguém, o toque nos ouvidos não tem poder de curar ninguém. Mas quem estava tocando naquele homem tinha todo o poder, dado no céu e na terra. Tinha todo o poder, dado no céu e na terra. Aleluia. Então quando ele toca nos ouvidos daquele homem, cospe e toca-lhe na sua língua, o verso 34 vai dizer: e levantando os olhos aos céus, sempre dependendo dos céus. Eu não sei como Deus vai fazer contigo, se Ele vai tocar nos seus ouvidos, se Ele vai cuspir, se Ele vai te sacudir, se Ele vai te levar para um lado, se Ele vai te levar para o outro. Eu não sei se Jesus vai te tirar de onde você estava, te colocar em outro lugar. Eu não sei se Ele vai fazer alguma coisa, eu não sei o que Ele vai fazer, mas a resposta que você precisa vem dos céus. A dependência que você precisa ter é dos céus. Ele toca nos ouvidos, toca na língua, mas depois ele suspira e olha aos céus. Olha para os céus, como o salmista vai dizer no Salmo 121: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Esta palavra liberada, aquele homem, Jesus Cristo usou o seu bom aramaico para liberar aquela palavra no meio da multidão. Eu entendo que poucas pessoas, ou na verdade, quase nenhuma, entendeu o que Jesus disse, porque ele disse em aramaico, diretamente
para aquele homem. E ele sabia que ao dizer aquela frase, aquele homem enfermo ia entender. Oh glória, tem muitas coisas que Deus vai falar só para você entender. Muitas pessoas irão ouvir a voz de Deus, irão ouvir a voz de Deus ao seu favor, mas não vão entender o que Deus está falando no particular contigo. É só você e Deus, é só você e Deus que vão entender. Ninguém ao seu lado vai compreender. E Jesus libera a palavra em aramaico, efatá, que quer dizer abre-te. No momento em que Jesus libera esta palavra, e logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, somente com o efatá de Deus. Aleluia. E sobre esta igreja está descendo nessa noite o efatá do Senhor. Sobre as suas enfermidades está descendo o efatá do Senhor. Sobre a sua causa impossível está descendo o efatá do Senhor. Sobre as suas portas fechadas está descendo o efatá do Senhor, que quer dizer: abre-te porta, a enfermidade bate em retirada, impossível aconteça. É o efatá do Senhor. Oh glória. Tanto que no verso 37 todos ficaram admirados sobremaneira, porque não entenderam a palavra, só entenderam depois que viram o milagre. Muitas pessoas vão ver áreas na sua vida que precisam de libertação, vão só observar as situações que vão acontecer na sua vida, mas não vão compreender como aconteceu, como aquela multidão estava lá só observando e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. Muitas coisas na sua família que estão travadas, muitas coisas no seu casamento que estão travados, muitas coisas em algumas áreas da sua vida que precisam de libertação, vão ser impactados com o efatá de Deus nessa noite. Vão ser impactados com o efatá de Deus. Aleluia. Aquela porta, eu quero profetizar nessa noite, aquela porta ela vai se abrir. Aquela enfermidade ela já bateu em retirada. Aqueles demônios já bateram em retirada. Porque quando se abre a palavra do Senhor, a boca de Jesus Cristo, sobre aquele homem que não ouvia, não falava direito, quando ele recebe esta palavra e disse efatá, quando Jesus suspira e olha aos céus, há uma atmosfera que se abre diante do Senhor Jesus. É o céu se abrindo para atender o pedido de Jesus. É o céu se abrindo e atendendo o efatá de Deus sobre aquele homem. E nessa noite o céu está se abrindo nesse momento. E Deus, Jesus Cristo, está liberando uma palavra sobre esta igreja, sobre esse povo. E quando o efatá de Deus acontece, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, o milagre acontece. Quando os céus se abrem, o impossível acontece. Quando os céus se abrem, surpresas acontecem. Surpresas acontecem. Oh glória! E maravilhas e milagres acontecem. Mas é preciso Jesus te arrancar do meio da multidão. Ele está te convidando nessa noite a um particular.
é quarta da libertação. Nós, queremos ver milagres. É quarta da libertação. Eu vou no culto lá porque o culto vai ser forte e vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas para que o milagre venha a acontecer, é necessário eu e você sairmos do meio da multidão e entrarmos para o nosso quarto, falarmos com o nosso Pai em secreto, que Ele vai nos ouvir. E quando Ele nos chama no particular, Ele não toca só nos ouvidos, Ele vai tocar no seu coração, Ele vai tocar na sua mente, Ele vai tocar no seu emocional que está abalado, Ele vai tocar, aleluia, na sua estrutura, Ele vai fortalecer até os seus ossos, Ele vai dar força, Ele vai te renovar. Mas isso acontece só quando eu entro no secreto, eu saio do meio da multidão, eu saio da dependência da oração dos outros, eu saio da dependência da oração do pastor, eu começo a ter o meu particular. Mas quando Ele te chamar para o particular, se prepare. Quando Ele te chamar para o particular, se prepare, porque grandes coisas irão acontecer. Quando Ele te chamar para o particular, Ele vai te sacudir, vai te virar até o avesso, vai arrancar os carrapichos, vai arrancar esse orgulho, vai arrancar esse mau comportamento, Ele vai te libertar, Ele vai trazer à tona, aleluia, como Ele quer que você esteja. Ele vai arrancar as amarras da sua língua. Oh glória! Deus está renovando os chamados aqui nessa noite. Deus está renovando promessas nessa noite. Como Ele fez na vida desse homem, Ele desamarrou as línguas, a língua desse homem. Aleluia. O que está te impedindo de falar? O que está te impedindo de cumprir o teu chamado nessa noite? Qual a área da sua vida que precisa de libertação, para que o seu ministério venha avançar, para que você venha atender a chamada do Senhor? Primeiro, eu preciso sair do meio da multidão. Segundo, eu preciso ir para o secreto. E terceiro, eu preciso aguentar a pressão do mover de Jesus Cristo na minha vida. E a primeira coisa que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai desamarrar a sua língua. Para quê, pastor? Para você perder esse medo, para você deixar essa covardia de lado. E agora os meus ouvidos agora estão tampados. Ele vai destampar os seus ouvidos. Para quê, pregador? Para você começar a ouvir a voz dele diferente. Oh glória! Hebreus vai dizer: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está nessa noite quebrantando muito o coração. Aleluia! Deus vai fazer com pessoas aqui nessa noite de forma diferente. Ele já te chamou uma vez, Ele já te chamou duas vezes. Eu não sei quantas vezes Ele vai precisar te chamar, mas se Ele precisar e for necessário, Ele vai te arrancar do meio da multidão, vai te sacudir, vai arrancar as amarras da sua língua e os tampões dos seus ouvidos, para você fazer a vontade dEle. Mas fazer a vontade dEle dói. O processo de libertação dói. Não estou pregando para ex-presidiários, não estou pregando para drogados, para pessoas viciadas, não. Eu estou pregando para quem conhece a palavra. Aqui nessa noite eu estou pregando para quem veio buscar libertação em alguma área. E a primeira área que você precisa deixar Jesus Cristo te libertar é primeiro te tirar da multidão, tratar contigo no secreto. Quantas vezes mais Ele vai precisar falar contigo?
Quantas vezes mais Ele vai precisar te corrigir? Quantas vezes mais Ele vai precisar mandar alguém até você, colocar a mão no seu ombro e dizer assim: até quando? Até quando? Deus está te chamando para um particular. Deus está te chamando para um particular. E Ele quer arrancar os tampões dos seus ouvidos. Muitas vezes estamos ouvindo, mas não queremos ouvir. Estamos ouvindo a voz de Deus soar nos nossos ouvidos, o nosso coração chega a arder. Assim como escreveu o proverbista lá em Cantares: o noivo estava à porta, ele bateu a porta, e a noiva demorou a abrir a porta. E quando a noiva chegou, o noivo já tinha ido embora. Quanto tempo Ele vai precisar te despertar para você andar e entrar no querer dEle? É difícil, é difícil. A vida com Cristo é difícil. A vida com Cristo requer renúncia. A vida com Cristo requer libertação. E a primeira libertação tem que acontecer no particular, no secreto, só você e Deus. Ele vai te arrancar do meio da multidão, mas Ele não vai te forçar. Ele não vai te forçar. Ele vai criar uma estratégia. Ele vai criar um cenário onde quem está ao seu redor vai ver o seu potencial, vai ver em que área você precisa ser liberto. Deus levanta amigos nessa noite para te ajudar. Deus está levantando amigos nessa noite para te tirar do meio da multidão e te apresentar aqui, Cristo, aqui mais um vaso que precisa ser curado, que precisa ter seus ouvidos destapados e a sua língua desenrolada. Ele vai preparar amigos, vai preparar situações e cenários para te tirar no meio da multidão. E quando você vier para fora da multidão, no particular, Ele vai começar a tocar em você de forma diferente. E quando Ele tocar em você, a libertação acontece. Quando Ele tocar em você, as amarcas que te prendem vão cair por terra. Quando Ele tocar em você, os demônios que te aprisionam vão bater em retirada. Mas é necessário você deixar ser tocado por Deus. É necessário você deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Não resistir à voz de Deus. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo da igreja de Cristo se levantar. É tempo de você, meu irmão e minha irmã, se levantar, sair do meio da multidão e deixar ser tocado por Cristo. E aí seus ouvidos vão ser abertos, as suas línguas vão ser desamarradas. E tudo aquilo que Deus mandar você falar, você vai falar. Aleluia. Tudo aquilo que Deus falar ao seu coração, você vai ouvir e vai transmitir. Tudo aquilo que Deus colocar para você fazer na sua obra, você vai fazer. Porque a obra precisa de você. O Ministério Casa na Rocha precisa de você. Mas primeiro, você precisa ser tratado, precisa ser liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que você fique com esta palavra, que você saia daqui meditando nesta palavra, entendendo que primeiro, eu preciso sair do meio da multidão. Segundo, eu preciso ter um particular com o Senhor. E terceiro, deixar a voz do Espírito Santo entrar nos meus ouvidos, fazer a obra, tirar os carrapichos, tirar as algemas, tirar as dificuldades, para que eu possa me apresentar, como diz a palavra, como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem
a palavra. E Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com esse ministério. Deus abençoe a igreja do Senhor. A igreja do Senhor aplauda ao nome de Jesus nessa noite. E assim agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.